Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e para sempre. Que ao subir à casa do Senhor nessa noite, você tenha como intenção, como desejo, estar mais perto dEle. Mais perto dEle em comunhão, mais perto dEle em serviço, mais perto dEle em adoração, perto daquele que nos salvou, perto daquele que nos amou primeiro, perto daquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino 39 do Inário Novo Cântico, Exaltação e Louvor. É um convite gracioso para que nós louvemos. E bom Senhor, a tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o sangue de Jesus nos lavou. Estávamos tão sujos, tão comprometidos com o pecado, distantes do Senhor, inimigos de Deus, mas o Senhor olhou para nós e, cumprindo a sua determinação, o seu decreto, ó Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, regenerando o nosso coração, nos adotando como filhos em sua família, justificando a homens e mulheres pecadores pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, subimos a este templo para adorá-lo na beleza da tua santidade, ó Deus, para exaltar o teu nome que é santo e bendito, nome acima de todo nome, para pedirmos perdão pelos nossos pecados, para confessarmos, ó Deus, que nós estamos desejosos de nos parecer mais e mais com Jesus, e anunciar a tua verdade, ó Pai, com a vida, com a voz, testemunhar do Evangelho que um dia nos salvou. Estamos aqui reunidos também em torno, além de estarmos reunidos em torno da tua presença, Pai, e da tua palavra, estamos reunidos em torno da mesa da comunhão. Nos lembramos nessa noite que a nossa salvação custou um preço precioso, o sangue de Jesus, o corpo maltratado de Jesus. Lembramos, ao vermos e ao nos alimentarmos do pão e do vinho, que o sacrifício de Cristo não foi um sacrifício qualquer, foi um sacrifício até as últimas consequências. A Escritura nos ensina que ele morreu, morte de cruz, morte reservada a homens indignos. Ele foi até o madeiro, obedeceu, Pai, ao Senhor. E nós celebramos a morte de Cristo hoje, conscientes que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e vive para todos sempre. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por reunir o teu povo aqui, Senhor. Estenda sobre nós as tuas bênçãos. Estenda sobre todos aqueles que nos veem e ouvem as tuas bênçãos. Sejam quais forem as circunstâncias que estão em nossas vidas, ó Pai, muitas
apertando o nosso coração, trazendo angústia, traz e derrama sobre nós o teu bálsamo, a tua paz, ó Deus, a paz que excede a todo entendimento, e receba o culto que desejamos lhe prestar hoje, Pai. Como o salmista nos diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento, por gentileza. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, no amor de Cristo, amém? Eu convido a igreja também, assentado como está, fazermos uma leitura alternada, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, todos acharam, amém? Ou misericórdia por enquanto, amém? Então nós faremos a leitura do versículo 33º ao 49º, do versículo 33 ao versículo 49. Eu iniciarei a leitura e a igreja sequencialmente fará a leitura dos próximos versículos e assim seguidamente. Então eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. A palavra de Deus nos alerta, nos orienta o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Bem sobre ele estava recebido, e das estrelas romanas tiradas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E
vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, abatendo os feitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Vamos continuar louvando ao nosso Deus através do hino 71, Perdão. Sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Senhor, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor. A igreja percebeu que a leitura que fora feita, ela está dentro do tema a crucificação, os dois malfeitores e a morte de Jesus. Então, eu quero convidar a igreja agora a termos, como igreja que somos, a oportunidade de colocarmos nossos pecados esses em ação ou em pensamento que cometemos. Nós não somos perfeitos, somos pecadores. Colocamos diante do altar de Deus e façamos nossa confissão para que, de fato, o nosso espírito possa estar em sintonia com o Espírito de Deus. Amém? Então baixemos nossas cabeças e oremos, e eu quebrarei o silêncio com uma oração. Oremos. Amado e bendito Deus, nesse momento, ó Pai, que a sua igreja, alicerçada nesse local, aonde temos absoluta certeza de que Cristo é que
preside, é que orienta, e nós fazemos parte integrante da mesma. Como a sua santa e bendita palavra diz, se de fato confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, eles serão perdoados. E nós cremos, ó Pai, neste Evangelho que é o Evangelho de Cristo. Por isso, nos colocamos diante do vosso altar. Como igreja que somos, confessamos os nossos pecados, porque temos certeza de que seremos redimidos, porque é uma promessa do Senhor. E nós cremos piamente que o Senhor cumprirá com as suas promessas. Por isso é que aqui estamos e temos o Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Bonito ver a igreja cheia de pessoas que vieram buscar o nosso Deus, que desejam adorá-lo, que desejam ouvir a sua voz, e o Senhor quer falar conosco nessa noite. Mas que a gente também possa dizer ao Senhor o quanto nós o amamos. Possamos cantar nessa noite: louvado seja, Senhor, teu nome, não há outro digno como o Senhor.
engrandecerei. Podem se colocar em pé nesse próximo cântico, por favor, porque esse cântico é bem gostoso de cantar e nós vamos dizer aquilo que anseia o nosso coração. Meu desejo, Senhor, é adorar-te, levantar as mãos e louvar-te, adorar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e queremos entregar a Ele todo o nosso viver. Desejo é adorar-te, levantar as mãos e louvar-te com todo o meu ser. Eu quero dizer, meu desejo é ser como é. Meu desejo é adorar-te, levantar as mãos e louvar-te com todo o meu ser. Meu desejo é ser como te dou meu viver. Toma-me em teus braços, meu Jesus. O meu coração pertence totalmente a ti, Jesus. Te dou meu viver. Toma-me em teus braços, meu Jesus. O meu coração pelo nome todos te declaram Rei das nações. Vinícius, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis, vitorioso, exaltado no céu, triunfo eterno obtido na cruz, matou inimigos. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis, vitorioso, exaltado no céu, triunfo eterno obtido na cruz, matou inimigos. Seu nome, quem o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, meu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor.
Senhor, te entregamos esses louvores também, Pai. Que o Senhor possa ter se agradado os louvores da tua igreja nessa noite. E dos nossos corações querendo te servir, Senhor. Aprendendo dia a dia a fazer isso, porque somos imperfeitos e falhos, Senhor. Aprendendo dia a dia com o Senhor nos ensinando. Por favor, Senhor, continue falando ao nosso coração. Continue nos instruindo a como ser melhores. Eu te agradeço muito, Senhor, porque o Senhor perdoa pecados. Ninguém mais pode fazer isso, Senhor. Mas mesmo não sendo merecedores dessa graça, o Senhor faz assim conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos por toda a nossa vida manifestar a gratidão que temos em nosso coração por isso. Que o Senhor possa continuar conduzindo a tua igreja, Senhor, com ela nas tuas mãos, Senhor. Usando cada tijolinho desta construção para o louvor da tua glória, Senhor. Que o Senhor possa sustentar nossas vidas, não importa a situação de cada um de nós aqui, que o Senhor sabe muito bem. E que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor faça-nos crescer mais pelos teus ensinamentos, pela tua palavra maravilhosa, que nos traz vida em abundância. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Muito obrigado por esse privilégio de estar na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Parte integrante do culto a Deus é o momento do ofertório, o momento em que nós consagramos a Deus dízimos e ofertas, que são fruto da bondade, da misericórdia de Deus, de um Deus provedor que cuida de nós. Por isso nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos em cada culto de ofertar a Deus, de devolver a Deus parte do todo que Ele tem nos dado. Nós oraremos agora com o diácono José Casado, peço que ele venha aqui ao meu lado, uma oração de gratidão a Deus, rogando ainda que o Senhor nos permita usar esses valores de maneira correta, de maneira digna, para o bem da sua obra, para a glória do seu nome. Oremos. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, através, Senhor Deus, desse culto. Honrado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, também através das ofertas que foram apresentadas a Ti. Abençoa, Senhor Deus, tem misericórdia. E honra, Senhor Deus, a todos aqui na Tua igreja. Sabemos que o Senhor Deus não falha. O Senhor Deus promete e cumpre todas as coisas. Nós é que falhamos muitas vezes, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas e abençoa, Senhor Deus, o Teu povo e aqueles que estão chegando também na Tua igreja. Tenha misericórdia e abençoa para que eles possam perceber, Senhor Deus, que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos assim e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus pelas ofertas alcançadas nessa noite. Pela Tua misericórdia. Amém. As crianças com até 8 anos, por gentileza, venham à frente. Crianças com até 8 anos. Mais alguma criança? Pode vir aqui. Vem cá. Crianças com até 8 anos. Aninha? Vem? Hoje não? Poxa vida. Já tem 9 anos, Aninha. Desculpa. Tá? Você já é uma mocinha. Vamos orar por elas e por nós. Obrigado, Deus, pelos pequeninos, pelas crianças, tão queridas e amadas por nós, herança do Senhor. Nós te bendizemos, porque elas, aqui na tua casa, têm a oportunidade de ouvirem a tua palavra, serem instruídas no caminho santo. E eu peço agora que o Senhor abençoe os professores e elas próprias, a fim de que a comunicação da tua palavra e a internalização dos valores presentes na tua palavra se dê, ó Pai, no coração dessas crianças,
e elas continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Da mesma forma, nós aqui que continuaremos no templo, Pai, abençoa-nos, ilumina o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra e a compreendamos claramente. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Cuidado aí, devagar. Nesse mês de abril, nossa igreja completa mais um aniversário de organização, 33 anos, salvo engano, foi no dia 7 de abril de 1984 que esta igreja foi organizada. Até então, uma congregação da Igreja Presbiteriana Unida, como congregação, iniciou seus trabalhos formalmente no dia 14 de setembro de 1969. Então nós damos hoje abertura aos cultos de celebração a Deus, em gratidão pelo aniversário da igreja. E nós iniciamos uma nova série de mensagens, a igreja como deve ser, as 5 marcas da Igreja de Cristo, dentre tantas outras marcas que poderíamos citar, mas 5 delas. E hoje falaremos sobre a primeira, uma igreja proclamadora. A Igreja de Cristo precisa ser uma igreja proclamadora. Eu convido você para a leitura, então, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Segunda carta a Timóteo, 4, de 1 a 5. Segunda Timóteo 4, de 1 a 5, dediquemos a atenção devida à leitura da palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A segunda carta a Timóteo é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. É o registro da sua última vontade, do seu testamento à igreja. Charles Erdman, pastor presbiteriano americano e professor de teologia, falecido em 1960, diz que essa é a mais pessoal das cartas pastorais. Como as últimas palavras que alguém profere são, em geral, as coisas mais urgentes e importantes que pronuncia, o conteúdo dessa carta está regado de emoção e também vazado por um forte senso de urgência. Esta passagem bíblica foi escrita um pouco antes da morte de Paulo. Paulo estava preso,
estava acorrentado e sabia que iria morrer. E ela é dirigida ao seu jovem discípulo, ao delegado apostólico chamado Timóteo, um nome grego, composto por duas palavras, que tem o significado honrar e Deus, aquele que honra a Deus. Timóteo era filho de uma mulher judia convertida a Cristo, chamada Eunice, e de um homem grego, cuja avó materna se chamava Lóide. Paulo encontra esse moço em Listra, uma antiga cidade da província romana da Licônia, e que depois passou a fazer parte do sul da Galácia. E Paulo, então, desenvolve uma relação de proximidade com Timóteo. Ele o leva em uma das suas viagens missionárias, não sem antes circuncidá-lo, para evitar qualquer problema com a comunidade judaica. Mesmo na condição em que Paulo estava preso e sabendo que ia morrer, o cuidado deste apóstolo de Cristo pela igreja não arrefeceu. Por cerca de 30 anos consecutivos, Paulo serviu como um apóstolo e um evangelista itinerante, combatendo o bom combate. Segundo a boa tradição, Paulo foi decapitado na Via Ápia. O reverendo John Stott, pastor anglicano inglês, falecido em 2011, de quem emprestarei os tópicos para a nossa meditação, comentando esta passagem bíblica, nos diz: a primeira parte do capítulo toma a forma de uma comovente incumbência. Conjuro-te perante Deus. O verbo grego diamartiromai tem conotações legais e pode significar testificar sob juramento diante de uma corte de justiça, ou adjurar uma testemunha a assim proceder. No Novo Testamento, refere-se a qualquer elocução, a qualquer modo de se expressar de forma oral ou escrita, mas com caráter solene e enfático. Mas o que afinal Paulo enfatiza? Qual a necessidade percebida por Paulo, mesmo em cadeias, e especialmente sabedor de que aquelas provavelmente seriam suas últimas palavras, algumas das últimas palavras proferidas por ele? Qual é a urgência, qual é a necessidade dessa exortação solene, enfática, dada ao seu companheiro e amigo de ministério, Timóteo? Vejamos, então. Em primeiro lugar, precisamos destacar a natureza da exortação. O que Paulo exorta Timóteo a fazer? Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A essência dessa exortação repousa no fato de que Timóteo deveria pregar a palavra, ou seja, o corpo de doutrinas que ele havia recebido de Paulo e que Paulo havia recebido de Cristo, que Paulo havia recebido como comissão de Deus fazer. Tratava-se então das escrituras inspiradas do Velho Testamento naquela ocasião. Pregar é a tradução do termo grego kerusso, que significa anunciar publicamente, proclamar em voz alta. Timóteo, segundo o próprio Paulo, em 2 Timóteo 3,15, sabia desde criança as sagradas letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação em Jesus Cristo. Assim não haveria da parte de Timóteo qualquer equívoco, qualquer dúvida de qual seria a missão designada pelo apóstolo a ele.
o que ele deveria fazer, o que deveria falar. E assim como Paulo comissiona Timóteo para essa solene missão, o Senhor Deus também comissiona a igreja de todos os tempos e épocas a fazer a mesma coisa. Não apenas a solene incumbência de um ministro do Evangelho que ocupa um púlpito, ou de um professor que ocupa uma classe bíblica, mas a incumbência de todo crente em todo tempo. Pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Paulo então deixa claro que nós não temos a liberdade de inventarmos uma outra mensagem, uma outra doutrina, mas tão somente comunicarmos a palavra de Deus. Palavra essa que foi deixada sob a custódia da igreja, sob os cuidados da igreja, a fim de que Cristo se faça conhecido de tantos outros. Paulo então nos ensina também que esse depósito da fé não deve ficar guardado como um objeto sagrado, como uma obra de arte cara, que só serve para ser admirada. Igualmente, ela não deve ficar restrita a uns poucos privilegiados, a um clubinho de amigos que se satisfazem em reunir-se sempre com os mesmos sócios. Nem ainda tão somente guardá-la do erro, preservá-la do erro, o que sem dúvida também é uma obrigação da igreja. Devemos pregá-la a outros, anunciar as boas novas da salvação aos perdidos como um arauto, um kérix do grego, um oficial das monarquias medievais encarregado de proclamações solenes, do anúncio de guerra ou de paz e de informar o sucesso das batalhas, um porta-voz, um arauto. Pastor, mas será que só nessa passagem bíblica? Será que é só neste momento que esta ênfase, essa solenidade, essa urgência de pregar a palavra de Deus se encontra? Não. Nos lembremos daquilo que diz o Senhor Jesus em Marcos 1, 35 a 38. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. O próprio Senhor Jesus reconhecendo a necessidade da pregação. Apóstolo Pedro, Atos 10, de 40 a 42, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Pedro também tinha clara esta incumbência dada por Deus de pregar o Evangelho. Paulo ainda, em outras passagens bíblicas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo deixando clara
a urgência, a necessidade, a imperiosa missão que todo servo de Deus tem de pregar a palavra, porque a fé vem pela pregação. É a forma que Deus estabeleceu para descortinar diante dos nossos olhos a verdade, nos fazer acordar do sono da alma, regenerar o coração dos incrédulos. É a pregação da palavra, como um martelo que quebra o coração de pedra e o transforma em coração de carne. Mas como os incrédulos ouvirão a palavra se não há quem pregue? Por isso Paulo, e eu termino aqui as referências bíblicas, a necessidade da pregação, também diz de maneira solene: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Primeira carta aos Coríntios 9,16. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo tinha plena consciência da sua missão como um apóstolo de Cristo, e ele quer incutir isso no coração de Timóteo, como que dizendo: Timóteo, eu vou morrer, essas são minhas derradeiras palavras, o tempo da minha partida está próximo, você tem que compreender a urgência da missão, a necessidade da missão, assim como eu compreendi. Eu preciso que você acredite nisso, viva isso. Pregar o evangelho é uma das características da verdadeira igreja de Cristo. Por isso, o primeiro ponto que a gente tem que observar, depois dessa introdução, é exatamente isso que acabamos de dizer e que encerrou a nossa fala. Essa proclamação deve ser urgente. Paulo usa o verbo insta, episteme, que significa literalmente assistir, estar de prontidão, estar disponível. Contudo, nessa passagem, traz a conotação de urgência. Por quê? Por que urgência? Simplesmente porque estamos tratando de um assunto de vida ou morte. O que está em jogo quando pregamos ou deixamos de pregar o evangelho é o destino eterno das pessoas. É uma solene responsabilidade da qual nós seremos cobrados pelo Senhor. Precisamos anunciar a verdade àqueles que se encontram na terrível condição de inimigos de Deus. E me permita dizer, tem muita gente que não conhece o evangelho e que vive confortavelmente em si mesmo, nem se dá conta do perigo que está debaixo dos seus pés. Talvez como aqueles homens de Sodoma e Gomorra, quando o anjo diz para Ló: olha, fala para mais alguém, fala para os futuros maridos das suas filhas, vai avisá-los, a destruição vem, é iminente. E Ló falou. Não fizeram caso. E a destruição veio. É por isso que Paulo usa a expressão a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. Paulo está dizendo: olha, quando a oportunidade for favorável, quando não for favorável, quando todas as condições para pregar o evangelho estiverem presentes, quando elas não estiverem presentes, pregue o evangelho. Não é uma licença para que nós o façamos de maneira mal educada, grosseira, não é isso. Mas é a ideia de alguém que se apercebe das oportunidades e agarra, ou de alguém que cria as oportunidades, que busca a ocasião para pregar o evangelho. O destaque está em não perdermos as oportunidades, mas sim em provocá-las, criá-las,
Porque é urgente. Porque é urgente. Porque pessoas estão indo para a eternidade sem conhecer a verdade do Evangelho. E porque Deus não comissionou anjos para fazer isso. Deus comissionou a sua igreja a fazer isso. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O seminarista Alfredo lembrou ontem, numa conversa, que talvez seja esta uma das expressões, uma das passagens bíblicas tão menos compreendidas pelos homens. Na realidade, talvez a melhor tradução ali fosse: indo, pregue o Evangelho a toda criatura. A ideia de que é um movimento. Eu estou indo e enquanto eu vou, eu prego o Evangelho. Não é a ideia, pelo menos ali naquele texto, de uma comissão especial dada a umas poucas pessoas. Não é isso. É uma comissão para todo crente. O Senhor está dizendo, enquanto você vai, enquanto você está caminhando, enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto você está em movimento, nesse tempo que Deus reservou para nós, estarmos sobre essa terra, pregue o Evangelho. Ou seja, quando? Em todo tempo. Em todo tempo. Essa proclamação deve ser urgente. Mas essa proclamação também deve ser contextual. Paulo diz, corrige, repreende, exorta. O arauto que anuncia a palavra deve corrigir, repreender e exortar. E isso sugere que há 3 diferentes maneiras de anunciar, pois que a palavra de Deus é útil para uma variedade enorme de ministérios. Ou seja, ela fala a homens diferentes, em situações diferentes. Por isso deve ser pregada de maneira inteligível, clara, simples e direta. Ao anunciarmos o Evangelho, precisamos ter em mente as circunstâncias em que as pessoas estão envolvidas, em que uma comunidade está envolvida, sua visão de mundo, seus valores, suas crenças, a fim de que possamos aplicar o remédio divino a cada caso concreto, a cada situação. Contextualizar a mensagem não significa vendê-la, barateá-la, diminuí-la. Não significa suavizar o Evangelho. Mas ter a capacidade, esse feeling, essa inteligência, essa expertise de você saber falar com cada grupo social, com cada realidade diferente, de maneira que se faça compreender. Contextualizar a mensagem. Eu preciso compreender onde eu vivo, as pessoas que me cercam. Será que pregar o Evangelho em Pirituba, em um bairro da capital paulista, é a mesma coisa que pregar o Evangelho no centro comercial de Nova York, ou num lugar isolado como o Alasca? Quais são as necessidades primárias das pessoas nesses 3 ambientes? O que elas estão buscando nesses lugares? Quem essas pessoas ouvem? Qual a forma de comunicação que elas se utilizam no seu dia a dia? Eu preciso saber disso para comunicar o Evangelho. Senão, ainda que eu faça com fidelidade, ainda que pregue o genuíno Evangelho, posso me tornar alguém incompreensível. As pessoas podem cerrar os ouvidos para não ouvir, porque não conseguem entender a mensagem. A mensagem tem que ser clara, sem ruídos. Por isso nós devemos orar a Deus, devemos viver sob a dependência do Espírito Santo,
Pastor, eu estou em dúvida se eu devo pregar o evangelho para o presidente da minha empresa. Ele é uma pessoa inacessível, um homem muito culto, que se blinda por trás da sua capacidade acadêmica, da sua condição social. Como é que eu chego até ele? Ore a Deus, peça a Deus que lhe dê uma oportunidade. Deus vai te dar graça, vai te habilitar, te capacitar a falar com ele. Mas queira isso, deseje isso, busque isso. Essa proclamação deve ser contextual. Na hora de corrigir, corrija. Na hora de exortar, exorte. Na hora de consolar, console. Saiba aplicar o remédio na hora certa. Essa proclamação também deve ser paciente. Paulo diz, com toda a longanimidade. Mesmo devendo instar, esperando obter respostas, decisões das pessoas em relação à pregação, em resposta à pregação, devemos ter toda a longanimidade na espera por essa resposta. Porque o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. E por isso, irmãos, nós nunca devemos cair na tentação de usarmos técnicas humanas, de pressão, ou de forçarmos uma decisão por Cristo. Nossa responsabilidade é pregar a palavra com fidelidade. Isaías diz, olha, mas nem todos ouvem o evangelho. Olha isso, tudo bem, nem todos ouvem o evangelho, é verdade. Mas a fé vem pelo ouvir, a pregação. Se é verdade que nem todos ouvem o evangelho, se é verdade que têm ouvidos fechados, que nunca serão abertos, também é verdade que existem ouvidos prontos para ouvir, existem pessoas prontas para a ceifa, maduras, esperando ouvir o evangelho. Qual a minha responsabilidade como um arauto? Anunciar a verdade. Não é minha responsabilidade, o resultado disso não está nas minhas mãos. Nós nos alegramos com os resultados. Aliás, especialmente na obra missionária, eu li um artigo semana passada falando a respeito disso, de missões na Índia. Como a igreja peca em relação à obra missionária, e por essa urgência de números, de resultados. E um pastor local indiano dizia a respeito disso, que se construiu na Índia uma indústria de testemunhos. Ou seja, pessoas, líderes, pastores, que se especializaram em produzir números. Com o tempo, os resultados pertencem a Deus, os números são deles, Ele sabe quem são os seus eleitos, seus escolhidos, e Ele os trará. Não devemos pregar, não apenas pregar a palavra de Deus, mas também ensiná-la. Charles Dodd, eminente pastor congregacional galês e professor de teologia, tornou clara a distinção entre querigma, a proclamação, e didaquê, o ensino. A primeira é a proclamação de Cristo aos descrentes, com uma chamada ao arrependimento. E a segunda, a instrução ética aos convertidos. Se a nossa proclamação pretende, antes de tudo, convencer, repreender, exortar, ela deve ser um ministério de doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu estou falando daquilo que é fundamental na palavra de Deus, que dá a base da nossa fé, que é o sustentáculo da nossa fé. Se o nosso fundamento é Cristo, falamos sobre isso semana passada,
E se nós devemos construir sobre este fundamento, usando material de primeira qualidade, nós precisamos ter em mente que nós temos, como igreja cristã, um conjunto de doutrinas que nos identifica, que não podem ser negadas, que precisam ser ensinadas e vivenciadas por todos os crentes, desde a mais tenra idade. Doutrina, nós não podemos ter medo de falar de doutrina. Alguém já disse, não sei quem foi, mas é uma frase comum, conhecida, que o evangelho no Brasil, ou os evangélicos no Brasil, se assemelham a um grande mar, um grande oceano, mas rasinho, largo em extensão, mas raso em profundidade, porque falta doutrina. Pastor, porque pessoas se deixam enganar por esses modernos mecanismos de manipulação de massa presentes em grandes igrejas. Porque essas pessoas ouvem pregadores que enfatizam não o evangelho da cruz, mas um tipo de religiosidade mística, que precisa de pontos de contato, de sal grosso, de água do Jordão, de rosa ungida, de copo com água, esse daqui não, esse daqui é para beber, né? De copo com água na frente da TV. Por que que as pessoas caem nessa? Porque falta doutrina. Porque não conhecem essa doutrina. E quem não conhece essa doutrina é levado por ventos de doutrina, que arrastam multidões, me permitam usar essa expressão, para as maiores imbecilidades possíveis. Você consegue imaginar o ser humano, é miserável, é pecador, todos nós somos, sabemos disso. Mas também somos a coroa da criação, criados à imagem e semelhança de Deus. Você consegue imaginar o ser humano, a quem Deus dá essa dignidade, urrando como um leão, caminhando a 4 patas e latindo como um cachorro e dizendo que isso é adoração a Deus? Você consegue imaginar isso? Pastor, mas acontece isso? É claro que acontece isso. É claro que acontece. Porque falta doutrina. Porque falta o fundamento. As pessoas estão vivendo uma fé superficial. Lampejos do evangelho. Pequenos flashes. Misturados com muito erro. Com muita heresia. Por isso a necessidade de proclamar um evangelho com doutrina. Uma proclamação inteligente, que apele à mente e não apenas ao coração. Que a nossa igreja, que, repito, completa 33 anos de organização nesse mês, dia 7 de abril, e que por essas, não vou chamar de coincidências, mas essas coisas de Deus, no dia 8 de abril, completo 11 anos como pastor ordenado, que nós, nesse mês de celebração, possamos meditar sobre essa primeira característica da igreja, que é uma característica que deve ser vivida por todos nós. Uma igreja proclamadora, uma igreja querigmática, a proclamação é querigma, uma igreja que anuncia o evangelho. Lembrar da natureza da exortação, pregar a palavra, não qualquer coisa, mas a palavra de Deus, em sua fidelidade. Lembrar que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, que Pedro e Paulo também falaram a respeito disso. Lembrar que essa proclamação deve ser urgente,
porque diz respeito à vida eterna das pessoas. Deve ser contextual. Eu devo saber aplicar a linguagem adequada, num contexto adequado, às pessoas, de forma que as pessoas possam compreender. Essa proclamação deve ser paciente, ou seja, eu não devo ser apressado pelos resultados, premido pelos resultados, não. O tempo é de Deus, os resultados dizem respeito à soberania de Deus, mas essa proclamação também precisa ser inteligente, apelar à mente, não apenas ao coração do homem, pregar a doutrina verdadeira, fiel, a fim de que as pessoas não caiam no erro, tanto aqueles que se achegam à casa de Deus, ao povo de Deus, como aqueles que já estão. Não vou dizer o nome, nem a igreja, mas na sexta-feira, encontrei com uma colega, uma policial, membro de uma igreja reformada, que disse para mim: olha, pastor, eu estou com dificuldade de ir na minha igreja, porque ela é meio distante da minha casa, eu acho que eu vou começar a frequentar uma igreja lá perto de casa, a igreja adventista do sétimo dia. O senhor, tudo bem? Eu falei: minha irmã, não está tudo bem. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Talvez falta doutrina. Que o Senhor nos ajude a vivermos isso, proclamarmos o Evangelho, anunciarmos a salvação, até que Ele venha. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por nos exortar nessa noite a cumprirmos essa comissão dada pelo Senhor a cada crente. Proclamar, anunciar o Evangelho, não se calar, dizer daquilo que Cristo fez por nós, dizer daquilo que a palavra fala a respeito de Cristo, pregar com autoridade, a autoridade não apenas do testemunho, mas a autoridade que a própria palavra contém, que a ela é inerente, palavra que continua transformando pessoas, produzindo novas criaturas em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. As formas são tão variadas, podemos, desde mandar uma mensagem numa rede social, até entregar um folheto, orar por alguém necessitado, servir num trabalho voluntário, em alguma organização que precisa de ajuda, e ali com a vida e com a voz anunciarmos. O ministério ordenado na igreja. Quem sabe, Senhor, seja o teu desejo chamar pessoas que estão hoje aqui assentadas, ou outras que estão nos ouvindo, para o ministério da palavra e dos sacramentos. Quem sabe agora mesmo, Senhor, o Senhor não fale ao coração, fale poderosamente ao coração de alguém, de algum homem, chamando para esse santo ministério. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, quando for oportuno, quando não for oportuno, com toda a longanimidade, com urgência, com doutrina, com paciência. Nos ajude a cumprir essa missão, Senhor. Por o bem da Tua igreja e para a glória do Teu nome.
em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé agora, irmãos, e vamos cumprimentar uns aos outros com a paz de Cristo. Dê um abraço caloroso no seu irmão. Você que um dia foi alcançado pela graça de Deus, foi exposto à palavra de Deus e foi transformado, compartilhe essa paz maravilhosa a quem está ao seu lado. Paz de Cristo. A paz de Cristo, as pessoas que estão se achegando à nossa comunidade, a Vanessa que está aqui com a gente, paz de Cristo a você, Vanessa, a Olga, o Pedro, a Tatiane, a toda a família do irmão Juvenal, que tanto nos alegra ver aqui, a paz de Cristo a todos, que bom tê-los aqui conosco, é uma alegria tê-los aqui, a paz de Cristo, a toda a igreja aqui reunida, a paz de Cristo. Que coisa boa, que coisa boa. É o Tiago que está lá em cima? É o Tiago? A paz de Cristo, Tiago, um abraço apertado, viu? Está mais queimadinho, hein, rapaz? Pegou sol. Um abraço, meu querido. Coisa boa. A paz de Cristo a você que nos ouve, que nos assiste. Receba a calorosa paz de Cristo de cada um de nós, membros dessa igreja. A igreja pode se assentar, eu convido os presbíteros para que comigo estejam à frente, e convido também a família Rodrigues Aquino, para que venha aqui ao meu lado, desça e venha aqui ao meu lado, por gentileza. Gisele, Mateus e Gislene, tá certo? É isso aí? Muito bom, viu? Os oficiais escalados para a ceia, presbíteros e diáconos. Não, os diáconos vão nos apoiar hoje também. Olha o Murilo, ó, todo ternoso aí, rapaz, ó. Que beleza, né? Zé casado, chegue junto aí, Zé. Família Rodrigues Aquino, por favor, venha. Não tem vergonha não. Mário, Simone, Mateus e Estela. Esta família bendita do Senhor, nossos irmãos e amigos, congregavam na Igreja Presbiteriana da Esperança, em Perus, decidiram pedir transferência aqui para a nossa igreja. A carta do conselho da Igreja da Esperança chegou às nossas mãos, e na reunião de ontem o conselho decidiu recebê-los como membros, e nós o fazemos agora de maneira formal aqui diante de toda a igreja, com muita alegria, particularmente, me permitam, irmãos, essa família é muito amiga nossa, pessoas queridas, e gente que sempre colocou a mão no arado para trabalhar. A gente louva muito a Deus pela vida de vocês, pela amizade, e felizes estamos porque vocês estão aqui conosco agora. Eles moram mais perto aqui da gente, né, do que da Igreja da Esperança. Foi uma transição tranquila, na paz do Senhor, né, plenamente consciente lá o conselho, tranquilo. Então a gente recebe com alegria esses nossos irmãos. Então peço que a igreja mais uma vez se coloque de pé, nós vamos orar, apresentando esses nossos irmãos diante do Senhor, e depois da oração vou pedir que o conselho estenda a destra da comunhão a esses amados irmãos. Eu peço que o presbítero Marcelo, vice-presidente do conselho, faça essa oração de gratidão a Deus por essa família. Mário, Simone, Mateus e Estela. Estela você não vai esquecer, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Mário, sua esposa Simone, da Estela e do Mateus, que agora fazem parte da família aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando esses teus servos,
fazendo com que eles possam se adequar, conhecer os trabalhos e estar presente, nos ajudando, ó Pai. Nós te louvamos pelo fato deles estarem aqui conosco, ó Pai, e te pedimos também que Tu estejas derramando ricas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai, e também sobre as vidas dos nossos irmãos lá da Esperança, que com certeza também sentirão falta deles, ó Pai, mas que nós possamos ter essa ideia, essa concepção de que a igreja é uma só e que nós, não importa onde estejamos, o importante é estarmos trabalhando na Tua obra, estarmos à frente dos trabalhos, ó Pai, nos dispondo, ó Pai. Faça que eles possam se integrar rápido, conhecer os outros irmãos e criar vínculos e raízes, ó Pai, que nós te pedimos, ó Pai, tudo isso e te agradecemos. Nos ajude também, ó Pai, a estender a destra da comunhão a eles, a amizade, ó Pai, para criar essas raízes, esses vínculos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, tudo isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, os presbíteros, por favor, diáconos que estão aqui à frente também. Vamos cumprimentar os irmãos, por gentileza. Por gentileza. Se você desejar abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, as palavras de instituição da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, na medida que eles forem passando pelos corredores, como de praxe, você que vai participar da ceia, se coloque de pé, tome o elemento nas mãos, assente-se e aguarde para que possamos comer e beber todos juntos.
Alguém foi omitido na distribuição? Todos foram servidos. Comamos todos e bebamos em memória de Cristo nosso Senhor. Pai bendito, nós somos gratos por participarmos da Santa Ceia do Senhor. Porque esses elementos, ó Deus, que têm o seu uso comumente empregado na alimentação de muitos povos e culturas, são separados nessa ocasião, ó Pai, para servirem como testemunho, como lembrança, como memorial daquilo que Cristo fez por nós. A representação do sangue de Jesus no vinho e do seu corpo no pão, ó Pai, nos fazem recordar da morte cruenta, substitutiva e sacrificial de nosso Senhor e Salvador. Nos faz lembrar também do ato de amor de um Deus que entrega o seu único Filho, seu bem mais precioso, em favor de homens e mulheres pecadores como nós. Isso denota, Pai, o fato de que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se compadeceu da nossa miséria. O Senhor nos remiu, nos chamando para um novo e vivo caminho. Muito obrigado, Senhor. Por favor, ó Pai, mantenha-nos sempre em comunhão contigo. Sempre alegres, felizes, por participarmos da ceia e a dividi-la, ó Deus, com os nossos irmãos, juntos, como comunidade de fé, relembrando juntos este mistério maravilhoso, essa obra bendita, protagonizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento. Nós te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora, irmãos, apresentando aqueles que necessitam diante de Deus. Caso você tenha um pedido de oração, um motivo de oração, que você deseja colocar diante de Deus, traga ele agora ao coração. Nós vamos orar, intercedendo, porque cremos que Deus ouve as orações. Nós apresentaremos nesta ocasião, diante do Senhor, a vida do Carlos e da sua mãe Iracema, do Cleiton e família, da Graciele e do João Pedro, são mãe e filho, do Vanderlei e do senhor Carlos também. São pedidos da nossa irmã Maria Suzana. São pessoas que estão internadas no Hospital Geral de Taipas. A Maria Suzana e outros irmãos desenvolvem um trabalho de capelania ali no Hospital de Taipas, Irmã Dolores, o Marquinhos, assim como a Vera e o Paulo desenvolvem o trabalho semelhante no PS Pirituba, e deparam todos os dias com as necessidades de pessoas que estão ali acamadas, internadas, muitas sem esperança, e trazem então esses pedidos para que nós, como igreja,
possamos interceder diante do Senhor. Ok? A irmã Fátima Borges pede oração para a família da Luna. Nós vínhamos orando pela Luna, uma criança, e ela faleceu nessa semana. Os pais são a Samanta Iga e o Mauro Fonseca. Oremos por essa família enlutada. Oremos também pela Simone, missionária Simone, que passou por um procedimento cirúrgico, correu tudo bem, está em recuperação. Oremos por essa nossa irmã. Oremos também pelo Ladir, filho da dona Tília, está internado, pelo menos estava até quando o visitei nessa semana, na UTI do PS Pirituba, confirmado, né? É isso mesmo? E acho que eu visitei na quarta-feira, salvo engano, e oremos por ele. Tem um quadro de saúde grave, diabetes cuja taxa não abaixa, né? Tem muita dificuldade para baixar, e ele está com bastante dificuldade de saúde. Então, nos lembremos de orar pelo Ladir. Coloque agora diante de Deus, você que está aqui conosco, você que está aí no Facebook, nos vendo, nos ouvindo, coloque diante de Deus a sua vida. Nós vamos orar a um Deus que tudo pode. Presbítero Paulinho, por gentileza, carinhosamente chamado por nós de Paulinho, né? Por favor, Paulo Pereira, nos dirija nessa oração. Oremos, irmãos. Deus querido, Deus amado, mais uma vez na Tua presença, adentramos pedindo que o Senhor esteja olhando por essas vidas, Pai querido, tantas pessoas passando tantas dificuldades, sofrimentos de saúde, sofrimento de perdas, sofrimento de dificuldades das mais diversas, Pai. Mas nós confiamos no Teu poder, Senhor. Poder para poder curar, para poder consolar, para poder dar portas, abrir portas para as dificuldades serem sanadas. Nós confiamos no Senhor, Pai. Por isso, clamamos a Ti nesta hora, que olhe para cada uma dessas vidas aqui apresentadas, para cada pessoa aqui apresentada, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, que o Senhor possa estar tirando das dificuldades do leito de enfermidade, para a honra e glória do Teu nome, Pai querido. Nós queremos Te pedir isso, confiados no Teu poder, sabendo que para o Senhor tudo é possível, porque Tu és o médico dos médicos, Pai, e nós confiamos somente no Senhor. Confiamos na medicina que o Senhor criou, mas muitas vezes a medicina é incapaz de fazer coisas que só o Senhor pode fazer. Por isso, em nome de Jesus, Te pedimos estas bênçãos. Pedimos que cuide dessas pessoas. Fica conosco também, no final deste culto, guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu paternal cuidado, nesta semana que iniciamos. E que possamos ser uma igreja que realmente transmita o Senhor, onde quer que estejamos, que sejamos testemunhas vivas do Teu Evangelho e do Teu amor. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Nós vamos cantar o hino 266 do Inário Novo Cântico, o hino Quem Irá, que é uma provocativa pergunta a todos nós crentes, depois de ouvirmos uma palavra como essa, uma palavra que nos exorta à proclamação do Evangelho: quem de nós irá? Então nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino. Acho que o número está errado aqui, viu? É 289, é isso? 289. Então, eu coloquei errado aqui no nosso programa de culto, na liturgia. 289, Jéssica. Quem irá? Isso, está aí. Tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá?
nunca estaremos sozinhos. Nessa solene missão de proclamar o Evangelho, nós teremos a companhia e a capacitação do nosso Deus. Sempre, sempre Ele está conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e amado, nós chegamos ao final deste culto público, desse culto solene no dia do Senhor, tributando louvores, honras e glórias ao teu precioso nome. Nós te bendizemos, ó Deus, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos reservou passar aqui neste templo, nessa casa de oração edificada para o culto ao Senhor. E nós, ó Pai, desejamos que a tua graça continue sobre nós, nos assistindo, suprindo e capacitando para toda boa obra, sendo uma delas pregar o Evangelho. Desperta-nos para essa necessidade, capacita-nos, unge os nossos lábios, ó Pai, a fim de que tornemos Cristo conhecido com a voz e com a vida. Despede agora, ó Pai, em paz e em segurança, o teu povo aqui reunido, conduzindo-nos, ó Deus, longe de todo perigo para os nossos lares. Mantenha-nos em comunhão contigo, ó Pai, por amor do teu nome, e reserva a cada um dos teus filhos uma semana de bênçãos e vitórias, como só o Senhor pode fazer. Tudo isso nós lhe pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o eterno poder do nosso Senhor e do Espírito Santo estejam sobre nós, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. A Lucila, se desejar participar ou convidar alguém. Há um custo envolvido, você acerte ali com os irmãos. O Conselho tomou a decisão, nessa última reunião, no sábado, ontem, de oficializar a nova logomarca da igreja. Nós tínhamos uma logomarca, muito bonita por sinal, mas em que nela estava contida uma pomba. E o Supremo Conselho tomou a decisão em 2014 de retirar da sarça estilizada, que é o símbolo da IPB, a pomba, por entender que esta fere a palavra do Senhor, porque tem uma representação visível, então, de uma das pessoas da Trindade. Nós encomendamos o estabelecimento de uma nova logomarca, e pensamos em muitas possibilidades, mais de uma pessoa esteve envolvida nesse trabalho, a própria Carol, minha filha, apresentou alguns desenhos, mas no final nós optamos por uma opção mais simples possível. Qual a opção? Uma opção que nós temos, caseira, né, que representa a nossa igreja. Nossa igreja, em grande medida, o templo, né, é reconhecido, é destacado por uma característica que nós temos e que não é tão comum na construção de templos evangélicos, especialmente aqui no Brasil, né, fora tudo não é comum, é normal, que é o uso de vitrais. E ainda mais vitrais nessa ordem, né, enormes vitrais como os nossos. Então, o nosso símbolo é o símbolo, o nosso logo, o nosso novo logo, é o logo que está aí no nosso boletim, que consiste na cruz central de dia, é muito mais fácil visualizá-la, a cruz central que está aqui no vitral central da nossa igreja. Então, uma cruz estilizada, nas cores predominantes verde e azul, escrito Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, no padrão de estilo que está presente no manual de identidade visual da IPB. Então, essa nova logomarca da igreja estará no nosso boletim, como já está, e nos documentos oficiais da igreja também, ela estará presente. Ela traduz de maneira simples, clara, direta quem somos. A cruz de Cristo é o símbolo maior da fé cristã, e ela identifica facilmente cristãos ao redor do mundo. Como o apóstolo Paulo diz, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo.
Não a adoramos como um símbolo, de maneira alguma, mas reconhecemos que nela, como uma representação visível do Calvário, Cristo derramou a sua vida por nós. Tudo bem? Nós teremos uma breve reunião agora com a junta diaconal, como eu avisei pela manhã. Então, depois dos cumprimentos, eu peço que os diáconos, por gentileza, me acompanhem na sala do conselho. Farei apenas 2 comunicações à junta, muito rápido, não envolve discussão de nenhum tema. Peço que vocês me acompanhem, então, lá. Que todos tenham uma semana muito abençoada na presença de Jesus. E se você deseja tornar-se membro da nossa igreja, eu peço que você me procure, ou procure algum dos presbíteros, né, e manifeste esse desejo para que nós possamos dar os passos. Lembrando também que no dia 29 nós temos a Assembleia Geral Ordinária para a eleição do nosso secretário de atas, ou secretária de atas, e para a apresentação do movimento financeiro da igreja, tanto aquilo que aconteceu em 2016, como o orçamento previsto para 2017, e, na sequência, a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de um presbítero, né, dado o fato de que o mandato do nosso irmão Marcelo se expirará no começo de maio. Então, nós faremos a eleição para que ele seja candidato. Ele precisa ser indicado, se a igreja entender que assim o deve ser, assim como se entender que qualquer outro homem da igreja, que você, debaixo de oração, perceba que reúna as qualidades bíblicas, pode ser indicado. Então, os formulários de indicação devem estar com os nossos diáconos. Você pegue o formulário, preencha, também entregue para mim ou para qualquer outro presbítero, para que a gente possa dar a destinação. Deus te abençoe.